A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe o seu dia ou a sua noite, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu vou gravar neste vídeo. Nós vamos falar sobre a lição 4, que foi uma lição ministrada em 28 de julho, que fala sobre o encontro de Ruth com Boaz. Foi ministrada ontem, para quem vai ver esse vídeo ainda na segunda 29, e já se passou a aula, mas eu senti no coração de gravar, não apenas, essa lição não serve apenas para ser aplicada numa escola bíblica dominical, mas para nível de conhecimento, para pesquisas futuras que viemos precisar fazer, ou que quando nós quisermos estudarmos uma parte da palavra do Senhor. Então, nesse vídeo, nós vamos encontrar sobre esse encontro de Ruth com Boaz. E esta lição, o textório dela é: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre a cujas asas viestes te abrigar. A passagem de Ruth 2:12, onde Boaz se direcione a Ruth, devido ele ter já sabido a respeito dela, ter testificado do bom comportamento, da boa moça, uma boa nora, ter deixado para trás a sua vida pagã, a sua família, ter renunciado tudo para agora servir ao Deus de Israel. A verdade prática fala: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Esse verdadeiro e puro modelo de bondade, como diz a lição, é servir uns aos outros de coração, não aguardando nada em troca, porque hoje nós fazemos muitas coisas mostrando generosidade, mas esperando ser recompensado, ou seja, pela própria pessoa ou até mesmo pelo próprio Deus, dele ver e agir com benevolência. Mas nós devemos agir sem querer nada em troca, sem esperar que seja devolvido esse ato de bondade, assim como Ruth fez e alcançou o favor de Deus. A leitura em classe dessa lição, que foi tirada como base, é Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, depois os versículos 11, 12 e 14. Eu não vou ler o texto bíblico, porque senão fica muito grande o vídeo, e fica cansativo. E meu propósito é deixá-lo menor possível, com bastantes informações para que nós possamos aprender mais. A introdução da lição diz: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora, e nesta um novo personagem entra em cena, que é Boaz, que é um parente remidor. E nós vimos, se vocês pegarem lá o vídeo anterior, eu falo sobre o que é o remidor, qual é a função dele, esse remidor, de uma forma rápida, vou resumir aqui, é aquele que tem, vamos dizer, seu poder de resgatar tanto posses quanto pessoas que passaram ou estão passando por momento de sufoco, ou em algum momento perdeu ou suas terras, ou até mesmo um ente querido, teve que vender, teve que deixá-lo trabalhar como escravo, e esse remidor tem essa função de resgatar esta pessoa. Como o maior exemplo disso que nós temos é o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso remidor. Uma vez que nós éramos escravizados pelo pecado, uma vez que nós éramos escravizados pelo inimigo de nossas almas, o Senhor nos resgatou, ou seja, nos comprou com o seu sangue carmesim derramado ali na cruz do Calvário. Então Cristo é o nosso remidor. Boaz tem exatamente aqui este papel, de resgatar Ruth, de resgatar as terras a quais havia perdido. Esse remidor tem exatamente essas prioridades, prioridade em adquirir posses ou terrenos familiares nos quais teriam que ser vendidos por algum motivo, seja ele qual for. Então este remidor aqui, ele tinha o direito de estar adquirindo, tomando posse, comprando essas terras, ou até mesmo o direito sobre essa pessoa que seria vendida como escrava, tá? Isso é mais ou menos o que é, como funciona o remidor. E Boaz, na primeira parte, vai falar sobre isso, o remidor. E nessa primeira parte é importante, que destaca
apresenta Boaz como um homem valente e um homem também piedoso e deixa claro, né, que estas duas características dele ser um homem valente, piedoso, se refere-se ao caráter, que ele tinha um caráter íntegro, um caráter santo, um caráter justo, um caráter o qual Deus quer que todos nós tenhamos, né? E Boaz é um homem rico. A gente vai ver que em meio à crise que teve em Belém, quando Elimeleque deixa juntamente com Noemi e seus filhos e vem para Moabe, né, Boaz ele continua na terra de Belém, e essa crise, né, quando ela passa, quando Noemi retorna para a sua cidade, nós vimos que até o nome, né, ela não quis mais ser chamada por Noemi, mas por Mara, que é amargosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa, né, que sofreu, né, durante vários anos. Nós vimos que quando eles vêm para Moabe, ela perdeu o seu marido, logo depois perde os seus 2 filhos, então fica apenas ela e as 2 noras totalmente desamparadas. Órfão e Ruth e Noemi, né? Elas Noemi vai estar retornando, na verdade, para Belém, né? Porque Órfão e Ruth, elas são de Moabe, e nós sabemos, vimos na lição primeira, eu falei sobre isso, que Moabe é uma terra idólatra, é uma terra pagã, é uma terra onde se faz até mesmo sacrifício de crianças, uma terra imoral. E eu falei também que Moabe, né, os moabitas, são descendentes de Ló, filho de Ló com uma de suas filhas, quando a Sodoma e Gomorra é destruída, né, que eles têm que deixar a cidade, e então para o local que eles vão, como não tem outras pessoas, suas filhas vão embebedá-lo para que possa dar descendente. Um dos descendentes que nascem, né, desse relacionamento pecaminoso é Moabe, que vai dar origem aos moabitas. E nós vamos ver, né, nós estudamos na lição passada que Noemi retorna e suas noras seguem. Em um determinado momento, ela aconselha suas noras a ficarem, a permanecerem em sua terra com seus familiares, podendo elas ter a oportunidade de refazer a sua vida. E Orfa, ela volta, né, para a sua terra em Moabe, e Ruth segue com Noemi. Ruth abre mão, renuncia a tudo, né, sua terra, sua parentela, e vai seguir em frente com Noemi, inclusive declarando, né, e confessando que não somente estaria seguindo-a, mas que o Deus de Noemi também seria o Deus dela a partir daquele momento. E quando Noemi chega em Belém, juntamente com Ruth, Ruth vai ter essa preocupação de cuidar e de zelar pela sua sogra. E esse cuidado, né, nós vamos ver em todos os momentos que não é forçado, não é obrigado, é de livre e espontânea vontade, é um amor espontâneo, é uma bondade espontânea, onde ela não está esperando nada em troca e ela faz tudo sem murmurar, sem reclamar. E devido a essa atitude honesta de Ruth, essa atitude de sinceridade, essa atitude de retidão, temor e obediência, vai mudar a história dessas mulheres. E Boaz, né, o qual essa lição fala, é este homem que vai ser preparado e enviado pelo próprio Deus, né, para que essa história toda muda. E Boaz, ele não é um homem qualquer. Ele é um grande produtor rural, ele tem plantações tanto de cevada quanto de trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Tu vai ver que é um homem que mesmo naquele período de crise onde Elimeleque saiu de Belém, ele manteve os seus empregados, manteve os seus funcionários, né? E passa-se a crise, vai ver que elas retornam e ele continua, né, firme nos seus serviços com os seus trabalhadores e os tratando muito bem, que a gente vai ver isso mais na frente. E Boaz, ele tinha as qualificações, né, necessárias, as condições necessárias para cumprir com todo este papel que seria o de remidor,
tinha condições financeiras para isso, devido à sua posição, devido, né, à sua riqueza, ele poderia estar assumindo este papel, apesar de que, né, eles têm um parente mais próximo que Boaz, mas esse parente mais próximo, ele vai abrir mão desse direito, né? E uma das características, passagem que prova que Boaz tem, né, essa característica para poder assumir este papel de remidor, está em Ruth 2, versículos 5 e 6, diz assim: depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? O versículo 6. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e diz: esta é a moça moabita que voltou com Noemi nos campos de Moabe. E o versículo 23, que diz assim: assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Então nós vimos que nesses versículos, né, a prova de que Boaz ele tinha moços, né, ao seu serviço, líderes, né, desses servidores que prestavam serviço a ele, né, e era uma pessoa que tinha sido, né, pela visão tradicional dos judeus também, né, nós sabemos que na tradição judaica as pessoas que tinham muita riqueza era tida como pessoas abençoadas por Deus, né, com pessoas que tinham a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós sabemos que isso, né, não é bíblico, né, que a pessoa pode ser sim abençoada e não ter riquezas. A pessoa pode ser um servo fiel do Senhor e não ser rico, mas ser uma pessoa próspera, porque a prosperidade ela não está condicionada à riqueza. A exemplo disso, nós vimos Jó, quando ele perdeu tudo, as suas riquezas, seus bens materiais, ele permaneceu sendo próspero. Nós vamos ver muitas pessoas que são pobres, mas são pessoas prósperas, são pessoas que ajudam o outro nas suas necessidades, são pessoas que se dispõe a ajudar em todos os momentos. Então, isso significa, né, isso é sinal de prosperidade, ao contrário de muitos ricos que tem por aí, mas não contribuem, não ajudam, pelo contrário, escraviza muitas pessoas, inclusive com a mão de obra. No item 2 vai falar sobre o Goel e o Levi, né? Essa expressão da geração de Elimeleque nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo a tradição rabínica, né, diz que Boaz seria sobrinho de Elimeleque. Como parente próximo, ele poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador, que previa quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-la de volta e restituir. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. E a lei do levirato, que previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, né? Passando de uma forma mais clara, né, para vocês. O Goel seria, né, a pessoa que tem o direito de resgatar as posses, as terras, né? Se um hebreu, no caso, fosse comprado como escravo, esse Goel, ele tinha o direito de resgatá-lo, tinha o direito de restituí-lo, né? Isso tá para posses, né, tanto de terras quanto de pessoas também. Já o Levi, né, seria o cunhado, né, dessa mulher que agora está viúva. Ele vai se casar com ela e vai suscitar para o irmão, no caso, né, que faleceu, que ainda não teve nenhum descendente, vai suscitar para eles descendentes. Então, o Levir tem essa finalidade de casar com aquela que ficou viúva, né, o seu irmão, no caso, né, que faleceu, seria o cunhado dessa mulher. E ele teria, né, o dever de suscitar os descendentes, e esses descendentes seriam para o seu irmão que havia falecido. E isso fazia parte da lei, está lá em Levítico, né, 25, versículos 48 e 49, e nós vamos ver isso também em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. E um dos exemplos que nós vamos ver, né, na palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 38, se não me engano, deixa eu conferir aqui, para poder eu não passar a informação incorreta. É isso mesmo. É o caso de Judá e de Tamar. Judá, nós sabemos que é um dos descendentes
de Jacó, irmão de José, e no capítulo 38 diz que em um determinado tempo, Judá, ele acaba se envolvendo, né, com uma mulher cananeia, e daí ele vai ter alguns descendentes, e entre os seus descendentes vem o primogênito que é Er, e ele vai tomar por mulher para ele Tamar. Porém, a Bíblia diz que Er fazia o que era mal aos olhos do Senhor, não era agradável a Deus, e o Senhor vai matá-lo. E quando ele morre, ele deixa Tamar sem filhos, sem descendentes. E então, para cumprir-se a lei, o seu próximo irmão agora, Onã, né, filho de Judá, vai assumir este papel, vai se casar com Tamar, e ele tem a obrigação de dar descendentes para Er. E nós vamos ver na palavra que Onã, ele não aceita essa ideia, e todas as vezes que eles têm relação, o sêmen é jogado fora, né, exatamente para que ele não venha dar herdeiro ao seu irmão. E nós vamos ver que o Senhor ele não vai se agradar disso e vai também matar Onã. E quando isso acontece, agora, né, não tem um descendente que Tamar possa casar, tem um irmão mais novo, mas ainda não tem, né, idade para o casamento, que seria Selá. Ela tinha que aguardar ele crescer para poder se casar. Como o tempo passa e essa promessa não está se cumprindo, vai chegar um tempo que Tamar vai deitar com o próprio Judá, que seria o sogro, né, para que pudesse suscitar descendentes para a sua família. Então a gente vai ver que esse aí é o Levi, né, aquele que tinha a obrigação de gerar esses descendentes no caso de morte do irmão, né, casaria com a sua cunhada para que gerasse esses descendentes. Então, no caso de Ruth, né, ela não tem um cunhado, Noemi só tinha 2 filhos e esses 2 filhos faleceram e todos os 2, né, um estava casado com ela e o outro com órfão. E Noemi deixa claro também que já era de idade, não tinha condições nenhuma mais de gerar outro filho, e mesmo que gerasse, teriam que esperar muito tempo para que se casasse. Então Boaz ele vai cumprir com esses 2 papéis, tanto de Goel como de Levi, de resgatar as terras, as possessões que pertenceram a Elimeleque, como também casar-se com Ruth, né, para que pudessem assim constituir-se agora uma nova família, novos descendentes. Durante esse texto, né, de Ruth 2 que nós estamos estudando, nós vamos ver também o temor e o respeito em relação a Boaz e aos seus empregados. Um princípio bíblico onde o Senhor ensina-nos, né, tanto como patrões como empregados, o respeito mútuo, a consideração, né, e nós vemos isso em Boaz, ele chegar, se tá em um ambiente familiar, um ambiente onde ele tratam todos bem, complementa esses servidores, os servidores da mesma forma, e não é um complemento, a gente sabe que as expressões, né, que são contidas na palavra, expressões judaicas, elas têm um significado muito forte para as nossas vidas. E quando Boaz chega no campo e complementa aos seus empregados, os seus servidores, né, a saudação que ele utiliza, o Senhor seja convosco, né, nós vamos ver claramente, né, isso não está sendo dito apenas dos lábios para fora, mas desejando sim que o Senhor esteja, né, com os seus funcionários, estejam com eles. E quando o Senhor ele está conosco, a gente sabe que as coisas elas funcionam diferente, né? Onde o Senhor está, a paz, onde o Senhor está, tem tranquilidade, onde o Senhor está, o ambiente ele é diferente. E nós vamos ver isso nos campos de Boaz. Nós vamos ver que Ruth ela está ali no campo colhendo, né? Eu falei na lição anterior que era também um direito dos estrangeiros, fazia parte da lei mosaica, quando na época da colheita eles não se colhia 100%, sempre deixava água para trás, e nem mesmo que caísse poderia se tirar, recolher,
porque ficava para os estrangeiros ou órfãos, para que eles tivessem do que se alimentar. Então nós vamos ver isso se cumprindo claramente nas terras de Boaz. Então a gente vai ver que era um homem obediente, temente e que respeitavam as pessoas, respeitava os seus funcionários. E assim ele recebia também dos seus funcionários o mesmo respeito, a mesma consideração, porque a Bíblia nos ensina que patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo posição, reconhecendo o papel próprio de cada um nesta relação de trabalho, sem nenhum abuso de nenhuma das partes. E em Efésios, no capítulo 6, do versículo 5 ao 9, ele nos diz assim, isso é bíblico, né? O próprio Jesus que nos ensina, 6 do 5 ao 9, diz exatamente desse jeito. Ó. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Ou seja, o Senhor nos ensina, né? Como servos, obedecer os nossos patrões, ser obediente, não trabalhar somente à vista para esperar dele uma recompensa, mas que nós possamos fazer com sinceridade, com temor e tremor, como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Porque ele que está vendo e contemplando tudo, e nós seremos recompensados pelo bem feito. Olha, ele diz, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, se você está em um ambiente de trabalho que seja hostil, entregue nas mãos do Senhor, faça a tua parte e confia no Senhor. Não seja desonesto, não traz desonra, não envergonhe o nome de Cristo, principalmente se você é cristão, ou não deixe que o seu caráter venha fazer com que você, né, não é nem o caráter, né, fazer no momento de dificuldades, em momento de discussões, de intriga, de algum confronto no trabalho, o que vem no momento, né, é a gente agir da mesma forma, mas não deixe a ira te dominar, não deixe, né, o rancor, o ódio te dominar, mas se controle, ore, busque ao Senhor e continue trabalhando da mesma forma, né, como foi combinado. Não deixe de fazer as suas funções e só confia e entrega no Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Independente do seu patrão estar presente ou não, mostre o seu serviço da mesma forma, porque o Senhor é quem vai honrar. E o versículo 9 diz, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Ou seja, para os patrões também o Senhor diz, fazei o mesmo com eles. Ou seja, haja de forma honesta também com seus funcionários. Seja gentis com seus funcionários. Não haja com eles na frente de uma forma e pelas costas de outra forma, porque o Senhor está vendo. O Senhor exige, tanto de um como quanto de outro, postura, honestidade, sinceridade. E nessa sinceridade, nessa honestidade, o Senhor trabalha, o Senhor prospera, o Senhor faz a empresa prosperar, faz a empresa crescer. Agora quando se agem, né, de forma diferente, de forma desonrosa, né, muitos levam a ameaçar os seus funcionários, e não aqui justificando aqueles que querem também usar de ameaça para com seus patrões, mas muitos casos que nós vemos, né, utilizar do poder, utilizar, né, do dinheiro, da oportunidade que se tem para humilhar o outro, e isso é condenado, é uma prática condenada pela Bíblia. Então, tanto o servo quanto o seu senhor deve saber exatamente quais são as suas posições e respeitar um ou outro, porque é uma doutrina bíblica. E ainda em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22, Colossenses 3, o versículo 22, nos diz assim, vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo que nós fazemos, não faça para agradar o homem, não. Faça para agradar a Deus, que o Senhor é quem está te vendo.
né? Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Não adianta nós termos práticas boas, agirmos com bondade apenas na frente de pessoas e quando essas pessoas não estão por perto, não agirmos bem, não temos atitude digna. Porque Deus quer quem dá, quem tira, quem dá a vida, quem mata, que cura, que sara, que põe enfermidades, tira enfermidades, porque tudo que acontece é permissão de Deus. Querendo você crer nisso ou não. Existe um Criador, como diz no Salmo 24, ele é o dominador de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, e tudo que acontece é permissão de Deus. Se o Senhor permitir, acontecerá, se não permitir, não acontecerá. Nós vimos isso claramente na vida de Jó, quando Satanás vai se apresentar e o Senhor pergunta para ele de onde vem. Ele diz de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor fala: você viste meu servo Jó? Servo bom, fiel, íntegro, reto, temente a Deus. E ele diz que ele, né, Jó é temente, porque o Senhor dá tudo a ele tem de tudo, está guardado, está cercado, está protegido por ti. E o Senhor diz, então tá, vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toque na vida. E verá se ele vai me negar. E a Bíblia diz que Satanás vai, toca nos bens de Jó, Jó perde seus bens, toca na sua família, perde os seus filhos, seus 10 filhos, perde tudo em um dia. Mas mesmo assim, Jó não deixou de servir ao Senhor com sinceridade. Então, nós aprendemos nisso que o Senhor permite sermos provados. O Senhor permite nós passarmos por provações, por momentos de dificuldade, para testar nossa fé. Ele conhece as nossas limitações, então Ele nunca vai nos dar algo que nós não podemos suportar. Então é só você confiar, é só você esperar. Aprende a orar, né? Nós temos que aprender muito a fechar nossa boca também e entregar as coisas nas mãos do Senhor e deixar o Senhor agir. Então nós vamos ver que, né, a Bíblia deixa isso claro, esse tratamento de Boaz com seus servos, que era um tratamento digno e honesto, como a Bíblia nos ensina. A segunda parte da lição fala sobre o caminho de Boaz para com Ruth. E aí, o item 1 diz que a pureza ela não exclui a ternura. Nós vemos que nesse item, né, onde diz assim, logo que chegou ao campo de Boaz, notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam. E informando de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com devido respeito. A gente vai ver que não fazia parte do seu quadro de funcionário, né? E o tratamento que Boaz vai dar a esta mulher, vai dar a Ruth, é um tratamento de respeito, é um tratamento digno. Ele não apenas, né, a incentiva a permanecer, né, com o seu trabalho, catando, né, as espigas, catando do que ficava para trás, mas como também ele vai dar ordem para que não toque nela, para que não abuse dela. Isso está em Ruth 2:9. Né? Boaz está preocupado com a segurança de Ruth, preocupado com o assédio moral, o assédio sexual também. E ele vai dar ordens para que os seus funcionários, para que os seus servos, né, não venham mexer com ela, não venham usar de abuso, né, contra Ruth, para que eles se portem bem com esta mulher. Nós vamos ver que ele como servo de Cristo, né, dono daquelas propriedades, como patrão, ele tem a preocupação com o bem-estar daqueles que estão na sua terra. Né, exigindo daqueles que estão próximo a ele, daqueles que trabalham com ele, que também porte com decência. Não use. Nós sabemos que estamos aqui falando de uma época em que a mulher não era respeitada. Né? Nós estamos falando de uma época em que as mulheres elas não tinham valor algum. E agora uma mulher, né, jovem ainda, sozinha em um campo, poderia sofrer abusos, né? Tanto moral quanto sexual, poderia ser abusada, poderia ser estrupada, né? Poderia querer envergonhá-la, porque nem empregada ela era uma estrangeira, né? Poderia ser rejeitada, mas a palavra do Senhor nos ensina a acolher, abraçar, ajudar, e Boaz vai fazer isso,
né? Vai ensinar os seus empregados a se portarem, vai ensinar, vai exigir deles respeito. Marcos no capítulo 2, versículos 15 até o 17, diz assim: aconteceu que, estando sentado à mesa em casa destes, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. No versículo no 16 e 17 diz assim: e os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nós vimos nessa passagem o exemplo do próprio Jesus, né? Que ele não faz acepção de pessoas. Ele está sentado à mesa, rodeado de pessoas de todos os tipos, né? Nos ensinando também a não fazermos acepção de pessoas. Infelizmente, hoje nós estamos em uma sociedade onde se faz distinção, acepção, né? Os melhores locais são separados, né? Você não tem a liberdade de frequentar qualquer lugar, porque as pessoas às vezes te olham de forma diferente, não existe respeito, não de todos, né? Mas sempre, né, existiu isso, não é de hoje, mas o Senhor nos ensina a ser diferente. Nós temos que orar ao Senhor para que nós possamos conseguir fazer essa diferença, porque nós somos uma nova criatura e essa nova identidade exige que nós nos portamos como a palavra nos ensina. É difícil servi-lo, é difícil nós renunciarmos, é difícil, e esse processo de libertação, a Bíblia diz que é de glória em glória, ou seja, é um processo contínuo, é até a volta do Senhor. Nós não estamos na igreja porque nós somos santos, mas estamos, né, ali numa busca, é um local onde nós nos reunimos em comunhão com Cristo, buscando a nossa transformação dia após dia, onde nosso caráter possa ser moldado, onde nosso caráter venha a ser transformado, e essas mudanças vão acontecendo aos poucos, né? E santidade só quando Jesus voltar, porque então nós teremos um corpo transformado, e esse corpo, né, incorruptível, ele não está mais sujeito ao pecado. Mas esses que vão ter esse corpo incorruptível são aqueles que lutaram nesta vida para ter um viver separado, um viver santo, que lutaram para abandonar suas práticas pecaminosas, que lutaram para poder fazer a diferença. E nós vamos ver em toda essa história o que? Deus agindo, né? Boaz, ele vai ficar impressionado, né, com o gesto de Ruth, por estar ela, quer dizer, ajudando a sua sogra, o bom testemunho, né, que esta mulher vai dar, né, a sua boa conduta vai fazer com que portas sejam abertas. E essa nosso bom testemunho, o nosso bom relacionamento, a nossa maneira de viver honesta, faz com que portas sejam abertas, assim como foram abertas para Ruth. E no na parte 3, né, que é a colheita de Ruth e a sua sobrevivência, vai falar sobre a lei da semeadora. Né? Diz assim: uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente, porque nesse mundo, tudo que nele há pertence ao Senhor e nós não estamos apartados dele. O que nos separa de Deus são os nossos pecados. A Bíblia diz que a separação entre o homem e Deus é causada apenas pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque ele é santo e ele não aceita impureza, ele não aceita o pecado, ele não aceita que nós tenhamos uma vida desregrada, que nós vivemos de qualquer maneira, que nós viemos pecar contra o nosso corpo, pecar contra o nosso semelhante, pecar contra ele. Ele quer que nós o servimos, e esse servir seja com amor, porque este servir a ele por amor nos leva a constranger-nos todas as vezes que nós fazemos algo que não o agrada, e é isso que ele deseja de nós. E essa questão de que nós estamos em mundo de homens e apartados de Deus é simplesmente incredulidade do homem que não crê no Senhor. Quando nós lemos 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1, ele nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Esses últimos tempos se dá desde que Jesus foi para o Pai.
E ao apostatar da fé só se dá para aqueles que um dia confessaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para aqueles que estão o servindo hoje, para aqueles que se entregaram para Jesus. E em um momento da caminhada, a Bíblia diz que muitos vão se apostatar. E essa apostatar da fé, o desviar, né, da fé, o desviar do caminho, deixar de fazer a vontade de Cristo, deixar de servir, porque deram ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Esses espíritos enganadores, né, estão dentro de homens e mulheres que são usados como instrumentos do inimigo para poder fazer com que sua fé se desfaleça, para fazer que você deixe de crer na palavra, deixe de crer em Deus. Muitos trazendo facilidades, dizendo que isso não é necessário, aquilo não é necessário, que isso era no tempo antigo, que a Bíblia ela precisa ser renovada, que ela já é ultrapassada, deve ser mudado alguns conceitos, isso era para o tempo de antigamente, dentre outras coisas que nós vemos. Só que a palavra do Senhor ela é viva, é fiel e se renova dia após dia. A própria palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo se cumprirá, querendo eu ou não, deixando eu de crer ou não, a palavra do Senhor se cumprirá em nossas vidas. E nós temos visto prova disso dia após dia, porque a iniquidade, o pecado tem se aumentado, as guerras têm aumentado, as doenças aumentado, as mortes têm sido aumentadas, um volume muito grande de pessoas que nós vemos que cometem suicídio, de pais matando filho, filho matando pais, e por aí nós vemos as coisas mais bizarras, né? Pais abusando de filhos, filhos tendo relacionamentos com os próprios pais e achando tudo isso normal, ou seja, aquilo que Deus criou, o inimigo tem trabalhado de uma forma para mudar, né, instituições que o Senhor determinou na sua instituições criadas pelo Senhor com a própria família. E o diabo ele tem tentado de todas as formas destruir aquilo que o Senhor construiu. E nós vemos que esses espíritos enganadores, né, e as doutrinas de demônios, né, nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que, se for possível, enganaram até mesmo os escolhidos. Eu não estou falando de chamado. A Bíblia diz que existe os chamados e existe os escolhidos. E os escolhidos é aqueles que buscam ter o discernimento, ter visão espiritual, que ora e vigia constantemente, não deixe de examinar essa palavra, porque ele sabe que estamos vivendo dias maus e que a tendência é piorar, não vai melhorar não, porque é o cumprimento da palavra do Senhor. A cada dia que se passa as coisas vão ficando mais estreitas, as coisas piores vão acontecendo, porque é o cumprimento da palavra do Senhor. Apenas quando se manifestar o anticristo, no período de 3 anos e meio, um período de falsa paz, mais um motivo, né, ali os espíritos enganadores, né, estarão agindo neste período, onde as pessoas realmente acharão que aquele governo trará a solução, que está tendo saída para o povo, que está tendo resposta para as suas petições. Mas tudo isso não passará de engano para que as pessoas apostatem-se da sua fé e afastem-se de Deus. E quando se derem conta, né, a Bíblia diz que quando esse acordo será quebrado, então as pessoas verão que serão iludidas e então o anticristo mostrará a sua verdadeira identidade. Então que nós estejamos prontos para que nós não venhamos ser levados pelas falsas aparências, porque aquele que busca ao Senhor com sinceridade, que vive essa palavra, aquele que procura viver e obedecer esta palavra, ele não será confundido, ele não será enganado. Até mesmo nos dias de hoje, nós conseguimos ver quantas pessoas que estão nos púlpitos das igrejas, dentro das igrejas, que parecem ser, eu não estou falando daquele que está evidente, que mostra que não quer nada, que não tem compromisso, não. Eu estou falando daqueles que aparentam uma fidelidade, a gente olha e parece ser realmente uma pessoa íntegra, mas o Espírito Santo, ele ministra lá na sua vida e diz quem realmente é aquela pessoa. A gente consegue sentir que tem algo que não é Cristo na vida daquela pessoa, e é necessário nós buscarmos ao Senhor para que o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, porque a Bíblia diz que desde o momento que nós convertemos, essa conversão foi obra do Espírito Santo e não nossa. Foi o Espírito Santo que nos convenceu de todo o pecado. E a partir deste momento, o Espírito Santo ele permanece na vida daqueles que permanecem ao Senhor. Então, temos cuidado para que nós não venhamos extinguir a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é somente Ele que nos dá a possibilidade de identificarmos,
né, o que é mal, o que vem, que o inimigo manda para poder nos afligir e nos tirar da presença do Senhor. Então a Bíblia nos deixa claro, né, que existe sim a lei da semeadora, né? E é interessante que quando nós lemos Gálatas 6 e o versículo 7, ele nos diz assim, a gente está falando sobre a lei da semeadora, deixa eu ler essa passagem, Gálatas 6 e o versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta a infidelidade, você vai colher a infidelidade. Se você planta desarmonia, confusão, contenda, é o que você vai plantar, porque aquele que planta feijão não colhe arroz. Você planta e colhe exatamente o que você plantou. Então, que nós viemos passar a plantar coisas boas, para que nós possamos colher coisas boas, que nós possamos, como nós lemos lá no iniciozinho, né, agirmos com honestidade, com sinceridade, porque muitas desgraças acontecem em nossas vidas. Não é que todas elas sejam consequência dos nossos pecados, mas muitas são consequências das nossas más atitudes, muitas delas. Pare para pensar e analisar. Veja como você tem se portado, pessoas que agem para destruir outras pessoas, como nós falamos, caso lá do trabalho, né, que não porta com decência, às vezes criam intrigas, mentiras no seu ambiente de trabalho, querendo uma posição que não pertence, usa de mentiras e de engano para poder conquistar a confiança de outras pessoas. Essa pessoa pode até ter ganhado por um momento, mas não esqueça que um dia a cega chegará, a colheita virá. Que nós possamos agirmos de forma honesta e que aqueles que agem de forma honesta não se deixem levar pelas maldades desta vida, não. Continua sendo sincero. Talvez você fale, mas você não sabe como eu me encontro, as pessoas já pensam mal de mim, coisas que eu não fiz. Não importa, o que importa é que o Senhor está te vendo. E no tempo certo, você será recompensado, assim como foi com Ruth. Assim como o Senhor diz na sua palavra que ele, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, quando nós fazemos, né, contra nessas pessoas, estamos fazendo contra o próprio Deus, né? Mas nós temos que entender que não adianta a gente querer satisfazer os desejos pecaminosos. Porque quando nós passamos a fazer isso, nós somos culpados de zombar de Deus, nós estamos zombando dele e desprezando ele também. Então, que nós vamos aprender que ninguém se engane, que essas pessoas, elas não ceifarão a vida eterna, né? Mas vão ceifar a corrupção. O item 2 diz os acasos de Deus, né? O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz, né? Deus trabalhando no acaso, não era somente uma simples colheita, apenas um simples trabalho que ela estaria indo fazer, apenas colher espiga para poder suprir a necessidade dela e da sua sogra. Mas nesse acaso o Senhor estaria trabalhando, agindo, porque Deus tem o controle de todas as coisas e age em favor daqueles que o amam. E Ruth, ela demonstrou isso quando renunciou, né, àquela nação, aquela cidade onde ela viveu, uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade que cultuava deuses estranhos, como eu falei, até sacrifício de crianças eles faziam, uma cidade que não temiam ao Senhor. E Ruth, né, ela provou amar o Senhor, abrindo mão de tudo isso e indo servir a um Deus que com certeza Noemi falou, né, sobre o Deus de Israel para ela, porque ela sabia de uma lei mosaica, ela está indo cegar, né, tá indo colher as espigas no campo, e ela sabia que o que ficava para trás era direito do estrangeiro, então ela conhecia. E Romanos 8 e o 28, ele nos diz assim, porque, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.
aqueles que são chamados por seu decreto. E que nós possamos entender, né, que, olha, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade igual a Ruth. Mas não se preocupe, não se desespere, faça o que tiver que fazer. Haja com sinceridade, com integridade, com honestidade, que o Senhor, no tempo certo, vai agir. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, o tempo de Deus não é o meu tempo. Ele pode agir agora, pode agir amanhã, como pode levar semanas, dias para poder agir, mas ele vai agir. Deus fará o bem surgir, né, de todas as aflições, provações, perseguições, os sofrimentos que nós tenhamos enfrentado. O bem que Deus leva, né, a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo. E ainda que você não veja, como foi o exemplo de Abraão, por exemplo, tinha promessas do Senhor. E ele morreu e não viu as promessas se cumprirem, mas as promessas eram para os seus descendentes. E 430 anos depois a promessa do Senhor se cumpre. Mas eu nem aqui vou estar. A promessa foi feita aos descendentes de Abraão e a promessa se cumpriu aos descendentes de Abraão. Se o Senhor fez a promessa diretamente para a sua vida, só precisa que você seja fiel, porque as bênçãos estão condicionadas à nossa fidelidade a Ele. Este é o segredo para nós sermos abençoados. E no item 3 fala sobre o resultado da colheita, que diz que alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, é o que eu acabei de falar, né? E outros, por exemplo, temos o caso de Ananias e Safira, se não me engano, é em Atos 6, deixa eu separar porque eu não tinha, né? A gente vai falando da palavra e o Senhor, o Espírito Santo, vai nos fazendo lembrar dessas passagens, e deixa eu só conferir para que eu não venha falar errado. No livro de Atos, bem, eu não me lembro agora exatamente o capítulo, mas em Atos mesmo, né, nos conta sobre o casal Ananias e Safira. E este casal, eles vão mentir. Nós vamos ver na história que eles vão vender a terra e eles não tinham necessidade de mentir sobre o valor que essa terra teria sido vendida. Só que ao levar, né, é no capítulo 5, tá? De Atos, Ananias e Safira, né, é um casal, marido e mulher. Eles vão reter parte deste preço e vão mentir. E de imediato, né, o Espírito Santo ele manifesta na vida de Pedro e diz para eles por que deixou Satanás encher o seu coração e mentiste ao Espírito Santo. E naquela mesma hora vai cair morto Ananias. Minutos depois, a sua esposa Safira também, porque compartilhou da mesma mentira, do mesmo engano. O que é isso? Resultado da colheita. Plantou o mal, colheu o mal. Mentiu, quis enganar o homem e foram mortos. Então, nós vimos ali de imediato a ação, né, resultado do fruto que foi plantado. E nós vamos ver casos, né, que vai demorar, como é o caso de Abraão, que se eu não me engano é o mais extenso, né, 430 anos, que a promessa vai se cumprir na vida de seus descendentes. E nós temos vários casos na Bíblia, Zacarias e Isabel, né, Isabel estéril, Zacarias já tinha uma idade já avançada, não tinha descendentes, e eles oravam ao Senhor, e eles foram fiéis. A Bíblia diz que eles viviam de acordo com a palavra do Senhor. E eles foram contemplados por um filho, né, que foi João o Batista. Então, nós vemos que as promessas do Senhor, ela vai se cumprir. E é o resultado daquilo que nós plantamos, né, das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nunca se esqueça disso, que a bênção do Senhor está condicionada à nossa obediência, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 28, né, fala sobre as bênçãos e sobre a maldição. Então, Mailane, mas tem tantas pessoas que fazem o mal aí e são pessoas que vivem bem.
Como eu falei, né, o resultado da colheita ela pode vir de imediato ou demorar anos para chegar. E pensa você então na vida eterna. Se Jesus volta agora, para onde essas pessoas irão? Para o céu ou para o inferno? Porque você, crendo ou não, o inferno ele existe e é real. Assim como a vida após a morte também existe e é real. E as escolhas que nós fazemos para onde nós iremos após a morte é feita aqui em vida. Agora, imagine você viver uma vida eterna, um sofrimento eterno, por causa das escolhas más que foram feitas nessa vida. Ou nós podemos escolher, assim como Ruth, renunciar tudo que é mal, tudo aquilo que não procede do caráter divino e não pode fazer parte do nosso caráter, para que nós possamos herdar a vida eterna com Ele. E lá a Bíblia diz que não haverá dor, não haverá choro, não haverá mais sofrimento. Teremos paz e alegria. Então, esta é a vida que nós esperamos e nós vivemos aqui, por mais que passamos por dificuldades e aflições, porque a Bíblia nos diz que no filhinhos no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, a promessa de bênção, promessa de termos uma vida de paz e sossego, né, aqui nessa terra, e lá no céu de glória. E nós devemos lutar para conquistar essa terra, porque aqui nós somos apenas estrangeiros, estamos aqui apenas de passagem, mas nós temos um local definitivo onde nós moramos eternamente. Então faça a melhor escolha agora. E finalizando aí a lição, no item 3 da terceira parte, diz: a colheita garantia a sua sobrevivência da sua sogra, a colheita que Ruth fazia. O trabalho árduo durou toda a estação entre março e abril, colheu a cevada e de abril a junho o trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então o segredo é esperar no Senhor. Não se precipite, tenha calma, aprenda a esperar. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. O nosso Deus, ele é assim. Ele trabalha em prol daqueles que esperam nele. Então não se precipite. Entregue tudo ao Senhor. Confie no Senhor. Né? Trabalhe como Ruth estava trabalhando. Onde que Ruth passaria na cabeça de Ruth que alcançaria tais benefícios? Onde que Ruth esperaria que ela fosse abençoada de tal forma como ela foi, que teria um remidor, que sua vida seria mudada e bem para melhor. Então que nós possamos trabalhar firmemente. Para finalizar, eu deixo para vocês a meditação lá de Salmo 91. O Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitação, não é aquele que está de passagem, não. E aquele que habita é somente aquele que faz a vontade do Pai, aquele que obedece a sua palavra, aquele que procura fazer a diferença. E então o Senhor diz que ele estará guardado. Poderá vir o que vier e todo o mal será dissipado, porque o Senhor está com ele. Então, que nós possamos habitar no esconderijo, fazendo a vontade do Altíssimo. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar hoje e sempre, você e toda a sua família. E eu quero já orar com você. Meu Pai Celestial, quero te agradecer por mais esta lição, este estudo da tua palavra. Pai, eu te dou graças, Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela se cumpre em nossas vidas. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar, assim como Ruth, perseverar, permanecermos firmes e obedientes nos seus preceitos e que dele nós não venhamos desviar para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor possa ajudar aquele que se encontra fraco nesse instante, aquele que se encontra já até mesmo sem fé, incrédulo, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa, Pai amado, trazer para essa vida a esperança, porque o Senhor é o Deus que faz tudo novo. Que o Senhor possa, Pai, neste dia, ir dissipando todo o mal, que o Senhor possa ir abrindo portas, que o Senhor possa, Pai amado, fechando covas, cortando laços. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a Ti esta família, esta casa. Pai, que o Senhor possa guardar, cubra com Teu sangue precioso, Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço a Ti, já te agradecendo em nome de Jesus. Que o Senhor possa lhe abençoar, fique na paz.